Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente e das Engenharias. Na aula de hoje, nós falaremos de economia ambiental. Então, para iniciar nossa conversa, vamos pensar o que é economia, né? De onde é que vem essa palavra? A palavra vem do grego e ela tem a mesma raiz de ecologia. Eco significa casa e nomos significa costume ou lei. Também pode significar gerir ou administrar, ou seja, economia seriam as regras da casa ou a administração doméstica. Então a gente percebe que o conhecimento da economia ela começa realmente muito lá atrás, quando nós ainda éramos nômades e nós começamos a nos fixar para formar pequenas sociedades e ali nós começamos então a produzir diferentes produtos. Então o que acontecia? Um dia de repente um artesão de repente produzia um vaso, enquanto o outro produzia um tapete. E aí eles trocavam, né? O do tapete precisava de vasos e o do vaso precisava de tapetes. Então eles começaram a trocar essas mercadorias. Só que alguém percebia que um cara conseguia fazer muitos vasos em uma mesma queimada, né? Queimando de uma única vez vários instrumentos de barro, enquanto que o cara do tapete levava meses tecendo aquele tapete. Então eles não podiam ter o mesmo valor. E aí eles começaram a valorar, né? A dizer quanto uma coisa valia, quantos objetos diferentes aquela coisa valia. Então começou a se estabelecer uma espécie de comércio ali. Agora pensem que nem tudo poderia ser pago com objetos ou com trocas, porque eu tinha, por exemplo, o uso de serviços em vez de produtos. Se a pessoa me oferecia a sua força de trabalho, ela não estava me oferecendo algo que eu pudesse trocar. Então eu precisava criar um sistema de pagamento desse trabalho. E aí uma das formas de se pagar, principalmente aos militares, era com sal. Então o soldo, né, aquela hora de trabalho, aquele dia de trabalho era pago com sal. Daí vem a palavra salário. Agora, pensamos na situação de que esse pagamento ele não é muito estável. Eu tenho um saco de sal, recebo o meu pagamento e vou para casa. No caminho chove, eu perdi todo o meu pagamento. Então, se começou a trocar pedaços de metal, né, como pedaços de ouro, pedaços de prata, e depois se chegou à conclusão de que o ideal seria cunhar moedas, seria pegar um pedaço de metal com menor valor, né, já que o ouro e a prata tinham um valor alto, e cunhar ali um número que seria quanto valia aquela moeda. E, obviamente, aquele valor marcado na moeda deveria ser muito superior ao valor do próprio metal, senão a pessoa derreteria o metal e usaria ele. Então, aí se começou a criar as moedas, né, com esse valor. Só que para que uma moeda fosse criada e para que essa economia fosse estável, era preciso que houvesse um conjunto de riquezas que correspondesse àquele valor que estava cunhado nas moedas. Então, os reinos precisavam ter um lastro, geralmente era ouro, né, ou tesouros, e aí esses tesouros ficavam guardados no cofre da nobreza e se punhava, se produzia moedas correspondentes ao valor daquele tesouro que se tinha guardado como lastro. Isso dava estabilidade à economia. Bom, então a gente falou aqui de preço, de valor, de né, valorar. Então qual é a diferença entre valorar e valorizar? Quanto custa uma árvore? É possível calcular o preço de uma árvore? Na verdade, sim. Imaginem, por exemplo, que a gente vai construir uma estrada e essa estrada vai passar no meio do terreno de um particular. O que é que nós teremos que fazer? Nós teremos que indenizar esse particular por esse terreno que será perdido. Mas não apenas isso. Eu posso, por exemplo, calcular quanto custa cada árvore que será cortada. Imagine que essa pessoa vivia de vender pinhão na estrada. Então eu consigo saber quanto de pinhão uma árvore produz, em média, por ano, e quanto ela produziria ao longo da vida daquele indivíduo. E aí indenizá-lo por aquele dinheiro que ele vai deixar de ganhar porque a árvore foi cortada. Agora, quanto vale uma árvore numa região seca, onde ela serve como sombra, onde ela serve como alimento para uma população pequena? Então, esse valor, obviamente, ele muda de um lugar para o outro lugar. Agora, imagine que essa mesma árvore, ela tem uma inscrição histórica, alguma coisa aconteceu ali, né? Houve um grito de independência naquela árvore, houve uma declaração de amor de um casal famoso na história da humanidade. Então aquela árvore agora ela passa a ter um valor que é inestimável.
Então nós estamos não mais valorando a árvore, mas valorizando a árvore. Provavelmente nesse caso, a estrada será desviada, vai ser feita uma praça em torno daquela árvore, vai se colocar uma placa, fazer uma inauguração, enfim, porque ela agora tem um valor que não é mais monetário, é um valor que tem a ver com aspectos subjetivos, né, cultura, história, religião, enfim, vários aspectos podem subir o valor dessa árvore. Vamos fazer uma outra comparação. Quanto vale um prato de comida? Você vai no restaurante e compra ali um PF por um valor, né, que é estabelecido por aquele estabelecimento. E quanto vale o prato de comida que a sua mãe prepara para você no dia do seu aniversário? Quer dizer, já não tem mais valor, né, já não é mais monetário, esse valor é um valor sentimental. Então, valorar é dar preço, e valorizar é considerar aquilo como algo de valor inestimável. Bom, esse preço, né, esse valor, como eu disse, ele depende muito de cada situação. Então, existe o que a gente chama de oferta e demanda. Se eu ofereço muito produto e pouca gente quer, o preço cai. Se eu tenho pouco para oferecer e muita gente tem interesse naquilo, o preço sobe. Então, esse valor, ele não está ligado apenas ao produto em si, a quanto custou fazer aquele produto, mas também o valor que as pessoas dão. Hoje em dia, por exemplo, é possível valorar páginas de internet, é possível valorar perfis de internet. Então você tem um perfil no Instagram com muitos seguidores. As empresas começam a investir em você, querem que você faça propaganda, mandam os seus produtos para que você apareça com esse produto, porque o seu perfil tem um valor econômico que é calculado. Né? Uma página como o Facebook, como o Instagram, TikTok, Twitter, todas essas páginas elas acabam tendo valores calculados que tem a ver com essa busca das pessoas por utilizar aquele serviço. Então, o preço das coisas tem muito a ver com essa oferta, né, a quantidade que está disponível daquilo que você quer e a quantidade de pessoas que estão interessadas em comprá-la. Isso acaba estabelecendo o preço. O que isso tem a ver com o meio ambiente, né? Bom, o meio ambiente ele é estabelecido pela Constituição Federal como um bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. Então, se coloca aqui o ambiente como sendo um bem, logo ele tem um valor. E ele tem um valor econômico, ele é valorado porque eu tenho serviços ambientais. Por exemplo, o serviço das algas nos oceanos que produzem o oxigênio que a gente respira, né, é um serviço que tem um valor. É possível, numa determinada situação de derramamento, por exemplo, você calcular quanto de biomassa foi perdido, quanto de micro-organismos foi perdido e qual o impacto disso sobre a produção de oxigênio, por exemplo, no mundo. Então, essas coisas são possíveis de calcular e tem preço. Outras coisas são valorizadas, por exemplo, a qualidade de vida, a sadia qualidade de vida. Quanto custa isso? Custa o tanto de que você precisar de tratamento médico, mas também custa a sua felicidade, enfim, coisas que são difíceis de mensurar. Então, nós vamos ver dentro desse conceito de ambiente tanto a valoração do ambiente como a valorização desse ambiente. Do ponto de vista, então, da classificação desses bens e desses serviços, e principalmente envolvendo as questões ambientais, nós temos como classificá-lo de 4 formas. Como um bem privado, é aquilo que pertence a um particular e só ele tem direito a esse acesso, ou aqueles que ele permite esse acesso. Então, a minha casa, por exemplo, é um bem privado e ele é inviolável, ninguém pode invadir a minha casa sem minha autorização, exceto, né, com mandado judicial, num determinado horário, enfim. Existem bens que são partilhados, eles são privados, mas eles pertencem a um grupo de pessoas que usam aquele bem. Por exemplo, um condomínio, por exemplo, um clube, onde você compra títulos desse clube e utiliza esse clube com o pagamento de taxas mensais. Enfim, então são bens que várias pessoas possuem e compartilham o uso desse bem. Existem bens que são coletivos, ou públicos, ou livres, por exemplo, as praças, as praias, no Brasil, né? Então, são bens que você pode acessá-los sem qualquer custo, respeitando, obviamente, né, uma série de regras para esse convívio pacífico das várias pessoas interessadas em usá-la. Mas são bens, uma via pública, né, uma praça, como eu já falei, um prédio público, então eles têm regras para serem usados, mas eles são utilizados de forma livre. E nós temos bens que são tributáveis, eles também são públicos, mas são cobradas taxas, né, ou você precisa cumprir uma série de exigências para poder acessar esse bem. Por exemplo, os museus,
né, que são patrimônios históricos, parques nacionais, às vezes tem taxas de manutenção. Então, algumas áreas, elas podem ser acessadas apenas com o pagamento de uma determinada taxa ou realizando alguma atividade que garanta o bom funcionamento daquilo. Então, esse bem é chamado de bem tributável, ele também tem acesso permitido, mas com mais restrições, tá? Obviamente que no meio disso existem coisas, né, que se classificam com mais do que um desses vértices aí apresentados nessa figura. Bom, então nós vemos que esse ambiente, ele é um bem de uso comum do povo, então todas as pessoas têm que ter acesso a ele. Para isso, ele precisa estar equilibrado, ele precisa atender a esses diferentes interesses. E isso é uma questão bastante complexa. Então, quando a gente fala de equilíbrio ambiental, nós estamos falando, principalmente no Brasil, né, e nos países ocidentais, de um conjunto de condições que a gente fala, né, que precisa, para que aquela atividade seja sustentável, ela precisa ser ecologicamente suportável, economicamente viável e socialmente justo ou equitativo. O conjunto dessas três coisas vai gerar aquilo que a gente chama de sustentável. Bom, com isso em mente, nós podemos ver que a economia ambiental, então, ela vai tratar de temas que estão ligados à produção de riqueza e, obviamente, que vem do consumo de recursos naturais. Então, essas riquezas, elas são produzidas a partir do uso desses recursos naturais que não estão disponíveis, né, o tempo todo para todo mundo. Eles estão distribuídos de forma aleatória no mundo e acaba que o acesso não é igual para todas as pessoas. Então, a economia ambiental, ela busca minimizar impactos e maximizar o valor dos recursos. Então, é um sub-ramo da economia que estuda especialmente esse uso de propriedade comum, daquilo que é de todo mundo, ou seja, dos bens ambientais. Os temas aqui envolvidos estão o desflorestamento, a sobreexploração de recursos marinhos, as mudanças climáticas globais e outros temas relacionados. Então, nós temos várias riquezas naturais. Aqui nesse mapa nós vemos a distribuição de lítio no mundo. Então, quando a gente troca, por exemplo, o motor de explosão por um motor elétrico, a gente aumenta a necessidade de exploração de lítio, que tem poucos reservatórios no mundo. Então, nós temos o uso de recursos naturais, de recursos hídricos, desculpa, que também não tem uma distribuição homogênea. Por exemplo, no Brasil, a maior parte da água doce está na bacia amazônica, onde nós temos menos pessoas. E o maior aglomerado de pessoas está ali no Sudeste, né, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, onde nós temos uma oferta muito reduzida de água. Então isso acaba criando um estresse hídrico. Carvão mineral, também nós temos algumas reservas espalhadas pelo mundo, petróleo e assim por diante. Cada recurso natural tem a sua distribuição. Energia eólica, por exemplo. Então, não apenas as não renováveis, mas também a energia renovável, ela também tem uma distribuição que não é uniforme, que não está acessível a todas as pessoas. Então, a economia ambiental, ela faz essa avaliação para que a gente possa saber quanto custa essas questões ambientais e quanto se lucra com isso. Então é óbvio que você fazer as coisas da forma correta tem um custo, né? Realizar estudo de impactos ambientais, apresentar os relatórios, fazer monitoramento ambiental, tudo isso tem um custo. Mas não realizar esses monitoramentos, não realizar isso também tem um custo. Se eu não realizo as atividades de gestão ambiental que eu sou obrigado a fazer, eu vou pagar multas, indenizações e posso até ser preso. Então existem custos ambientais que são calculados nessa indústria, principalmente voltados ao uso dos recursos naturais e à geração de resíduos, emissão de efluentes gasosos e emissões de efluentes líquidos, mas esses custos podem ser considerados para que a gente possa ter uma redução desses tais custos e um aumento da lucratividade da empresa. Então, a chamada economia verde, ela é definida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente como uma economia que resulta em melhoria de bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Então, ela busca uma baixa emissão de carbono, uma eficiência no uso dos recursos naturais e a inclusão social. Então, como eu falei, economicamente viável, ambientalmente equilibrado, né, e socialmente justo.
Bom, isso tudo nos leva, então, à necessidade da nossa indústria de ter um sistema de gestão ambiental que possa avaliar todas essas questões e direcionar a nossa empresa para o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, que nós possamos continuar desenvolvendo a nossa atividade profissional com menores impactos ambientais, incluindo pessoas e aumentando a lucratividade da empresa. É essa a principal visão, a principal missão da gestão ambiental. Bons estudos e qualquer dúvida coloquem ali no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula.